Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo. Eu me chamo Davi Pereira, sou o comunicador do povo. Estamos começando mais um episódio, mais uma edição do nosso podcast Os Amigos do Rádio. E hoje iremos falar sobre os grandes memes do rádio. Já aconteceu muitos memes, né? Quando o programa está ao vivo, já aconteceu muitas coisas inusitadas, coisas que a gente não, se a gente não vivenciasse, presenciasse, visse ou visse, a gente não acreditaria que realmente são memes inacreditáveis que aconteceram já no rádio. E a gente vai relembrar e vai trazer hoje para você, aqui dentro do nosso podcast, Os Amigos do Rádio, os grandes memes do rádio. Os bastidores do rádio é importante, porque você presencia coisas inacreditáveis. Você ouve, você vê, são experiências que são contadas, são passadas das pessoas de mais idade, pessoas que têm mais vivência, mais experiência, das pessoas que fazem o rádio. Então são memes interessantes. E um deles foi um editor do Jornal do Comércio que falou uma situação que ele vivenciou. Ele contou em um podcast que o grande comunicador da maioria, que todos conhecem, chamado Geraldo Freire, gostava, ele se sabe que ele tem um hábito de chegar na rádio cedo, né? Ele gosta de chegar entre torno de 4 horas e já está já no rádio já para preparar o programa, porque sempre ele faz o programa dele de 7 da manhã. Então ele chega muito cedo no rádio, 4 horas e já está lá. E esse editor contou uma experiência que ele teve com o Geraldo Freire, que ele disse que ele tinha o hábito, o costume de chegar de madrugada, de 4 horas da manhã, e andar nu pelos corredores da rádio. Então vocês vejam que coisa inusitada. O comunicador ficar sem cueca, nuzinho, pelado, como vê o mundo, andando nos corredores da emissora. Você veja que situação. Então veja se o negócio desse pega, o comunicador chegar para organizar, para editar com a sua produção, organizar o que vai para o ar, organizar o programa, o camarada chegar de madrugada, nu, andando nos corredores da emissora. Veja que situação. Já teve outro amigo meu, produtor, que contou uma experiência interessante, que o comunicador, o apresentador, ele tinha um hábito, já era um hábito totalmente diferente desse de Geraldo Freire, de andar nu nos corredores da rádio. O hábito que esse comunicador tinha era que antes de ele entrar no ar, ele tinha um ritual. O ritual dele era tomar uma lapada de cana e fumar um charuto, aquele charuto antigo que a gente não tem mais hoje. Toda vez, diariamente que ele entrava no ar, o programa entrava às 6 da manhã. Então, 15 para as 6, ele entrava na cabine do rádio e tinha que ter lá. Ele já tinha lá reservado, guardado, uma latinha de pitu e o charuto dele. Ele não entrava no ar sem tomar lapada de cachaça e sem fumar o charuto dele. Ele disse que era um ritual, que era para ele ficar mais leve, era uma coisa para abrir o caminho, uma coisa desse tipo assim, uma coisa realmente que a gente, uma coisa inusitada, uma coisa que a gente realmente não viu, não vê, né? Realmente no normal da situação a gente não vê uma situação dessa acontecendo, camarada, antes de entrar no ar ter que ter uma situação dessa, um preparo desse totalmente esquisito, diferente, né? Cada um com as suas crenças, cada um acredita no que quer. Os memes, as gafes no rádio são muitas. Pessoas chamando palavrão, muitas vezes o camarada com o microfone aberto, falando do ouvinte, falando da mãe do ouvinte, xingando, né? Uma vez aconteceu uma situação que o camarada deixou o microfone aberto, ligou o telefone do rádio, o ouvinte entrou no ar, estava participando de uma enquete, falando de um determinado assunto, e o microfone do apresentador ligado, e ele jurando que estava desligado. Porque assim que ele liga o telefone fica no ar, ele desliga o microfone dele, porque caso ele queira tomar uma água, ele queira falar alguma outra situação, que não vê o caso ali, naquele momento, ele desliga o microfone. Eu já fui pego muito nisso aí.
Muitas vezes eu estava no telefone falando de um assunto ou de outra coisa e muitas das vezes deixava a porra do microfone aberto. Quando eu via o produtor ou o pessoal da técnica que estava no estúdio, olha, manda ele se calar aí, manda ele desligar o microfone, que o microfone está aberto. E essas gafes, essas situações inesperadas, de tantas coisas que a gente já escutou, de sexo, de tanta coisa, tudo porque tem esse hábito, tanto no intervalo, ou quando está tocando uma música, ou quando o ouvinte está no ar falando, de se desligar o microfone. O normal, o geral é fazer isso. Mas muitas das vezes a correria, a agitação, porque fazer um programa de rádio não é fácil, você tem que estar atento para todas as coisas. E se você domina a playlist, então realmente você tem que estar lendo o texto que a produção passa e você tem que estar dominando ali na parte técnica, na parte da playlist, dominando ali, abaixando, aumentando, colocando uma vinheta, colocando a entrada do ouvinte, colocando o microfone aberto e aquela situação toda. Você tem que estar atento, prestar bastante atenção nessas entradas, nessa relação dessa questão aí. Então a gente já escutou tantas coisas, cara ao vivo, e o microfone aberto, a mulher do cara ligava, e hoje vai ter, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, quando era esse cara cobrando uma dívida, o radialista esculhambando o cara, e tudo sempre transmitido ao vivo, como ela sempre perceber. Então são gafes do rádio, são situações inesperadas que acontecem, que muitas vezes o cara está nem esperando, e muitas das vezes ele se esquece de ligar o microfone, e muitas das vezes as pessoas que eu já vi, pessoas vendo que estava vazando o áudio do cara, o microfone do cara estava aberto, ele falando besteira, esculhambando, aquela coisa toda, e o camarada sem dizer a ele. E já aconteceu casos na Paraíba de muitos comunicadores serem demitidos por conta dessa imprudência. De falarem algumas situações inesperadas, situações esculhambar ou coisas assim dessa forma, esquecer de desligar o microfone e no outro dia tá na rua, ser demitido, né? Agora recentemente aconteceu uma polêmica de o comunicador da Paraíba, ele estava lá comentando na crônica política, falando sobre a política local, o tal vereador, do prefeito, aquele debate, aquela coisa toda, foi para o intervalo e todos os microfones do estúdio estavam abertos. E o que aconteceu? Na hora do intervalo, estava rolando lá os comercial, a entrada dos comercial, dos anunciantes, aquela coisa toda, quando, de uma forma inesperada, aí os convidados junto com o comunicador começou a dizer que o ladrão era, que o prefeito era ladrão, que o vereador era ladrão, que tinha realmente roubado, e começou a falar e fazer várias especulações. Quando se perceberam que o microfone estava aberto, já tinha tudo vazado. O que aconteceu? O camarada foi demitido no outro dia. Então, essa questão de você comentar ou de falar qualquer situação que você não possa transmitir diante do microfone, você tem que prestar bastante atenção. Porque você pode ser surpreendido, o microfone aberto, você soltar uma situação que possa lhe comprometer, uma história que possa lhe comprometer e que muitas vezes resulta na cabeça do apresentador. Muitas das vezes, muitos deles são demitidos por conta dessas situações, dessas gafes e por se esquecer de desligar o microfone em certas ocasiões, em certos momentos, e eles acabam sendo pegados de surpresa. Então tem que ter essa atenção. A gente que faz rádio, a gente sabe muito disso. Os bastidores é uma correria. Quando o programa está ao vivo, a gente está ali no ar, transmitindo uma notícia ou entrevistando uma pessoa, mas as coisas no rádio, ela é simultânea, ela vai acontecendo simultaneamente. Então, sempre a gente tem que estar atualizando, notícia nova que vai chegando, aquela é a correria. Só quem realmente sabe o que é rádio é quem entende, quem faz o dia a dia do rádio acontecer, quem faz um programa diário, entende e sabe o que é isso. Então sempre acontece essas situações inesperadas de a gente falar, da gente fazer uma crítica, ou esculhambar, ou mandar outro se lascar, ou coisa desse tipo, e o microfone do cara tá aberto. Aí o cara se lasca, aí se compromete, aí a situação fica complicada, fica delicada. Pronto, meus amigos e minhas amigas, já estamos chegando mais no final de mais uma edição do nosso podcast dos Amigos do Rádio. E eu quero já aqui agradecer a todos vocês que estão nos dando essa força, nos dando essa moral, comentando, curtindo, compartilhando, divulgando nosso trabalho, nos dando essa força, nos dando esse apoio.
e também se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Já temos mais de 70 pessoas no nosso canal. Quero agradecer de coração a todos vocês que têm nos ajudado. Continue. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. E você que ainda não está nos ajudando na divulgação do nosso trabalho, divulgue, compartilhe, comente, coloque nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família, no seu Facebook, no seu Instagram. A gente precisa muito do seu apoio, da sua ajuda, para que você divulgue o nosso vídeo, para que a gente chegue muito mais longe e que tenha muito mais visualização os nossos vídeos. Um forte abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Deixamos o nosso encontro marcado no próximo episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Lembrando que diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas da noite, sempre a gente tem um tema, um assunto relevante, falando tudo sobre a comunicação e sobre o rádio, sobre a TV e sobre a internet. Ok? Você pode me seguir, me acompanhar em todas as minhas redes sociais. Se você tiver uma crítica, uma sugestão ou um elogio para o nosso podcast, você pode estar entrando em contato comigo. O nosso WhatsApp é este, 984 55 33 17. Mande sua sugestão, sua crítica ou seu elogio. Mande mensagem de texto ou de áudio. Mande a sua ideia. Aqui sua crítica, sua sugestão ou seu elogio vai ser muito bem-vindo para a gente melhorar o nosso trabalho e fazer um podcast de qualidade para todos os nossos telespectadores que acompanham, que gostam do nosso trabalho, ok? Pronto, meus amigos, vamos embora por aqui e amanhã a gente volta e a gente conta com você, com a sua audiência e com a sua participação. Fui! Um abraço a todos, estamos juntos e misturados, meus amigos do rádio. Que Deus abençoe você e toda a sua família.